Bom, aqui a gente tem uma questão sobre algoritmos, mais específico sobre complexidade de um algoritmo, utilizando aqui a notação O. Então, são questões geralmente um pouco mais complicadas. E observando aqui, ele fala: considere a classe escrita na linguagem Java abaixo. E ele fala pra gente: é correto afirmar que as complexidades dos tempos de execução dos métodos Tico e Teco em relação à diferença fronteira superior menos fronteira inferior com a fronteira superior maior do que a fronteira inferior são iguais a... Então, se eu executar esse código aqui, onde tendo como a fronteira superior maior do que a fronteira inferior, qual é a complexidade do algoritmo que a gente vai ter aqui? Então, para resolver essa questão, a gente teria que atribuir alguns valores para fronteira superior e fronteira inferior para que a gente possa fazer o caminho de execução do código e entender qual é a complexidade desse algoritmo. E a gente sabe aqui que a fronteira superior é maior do que a fronteira inferior. Então, vamos fazer o seguinte, para facilitar, vamos pensar num valor de 1000 para a fronteira superior e um valor de zero para a fronteira inferior. Então, esses valores são os que serão passados aqui para a resolução dessa questão. Então, feito isso, resolver esse tipo de questão onde a gente tem recursividade é um tipo de questão que nessas provas parece ser algo comum, que até eu acredito que até nessa mesma prova tiveram questões onde a gente teve a recursividade. O que seria essa recursividade? Dentro de um método a gente chama um outro método e esse outro método pode vir a chamar esse método novamente e assim de forma recursiva. E como a gente tem, imaginando num cenário de prova, a gente tem um espaço limitado de folha, eu tento resolver essas questões da seguinte forma. Então a gente tem aqui, imaginando que começaria pelo método Tico aqui, passando os valores fronteira superior e fronteira inferior, sabendo que fronteira superior tem que ser maior. Então, vou passar o valor de 1000 aqui. Depois eu explico por que 1000 em específico. Então, eu vou chamar aqui o método Tico. E ele vai receber 1000 e 0 para a fronteira inferior. Recebeu 0 aqui. Então, ele vai fazer... Dessa forma, ele vai fazer o seguinte. Vai receber aqui nova fronteira, vai receber fronteira inferior mais passo inferior. Passo inferior é igual a 200. Então, aqui, se fronteira inferior for menor do que fronteira superior, nesse caso aqui, fronteira superior é maior, porque é 1000 e fronteira inferior é 0. Então, ele vai entrar dentro dessa condicional e chamar o método teco, passando fronteira superior e nova fronteira. Então, aqui vai ser 1000 e aqui vai ser nova fronteira, que é 200. Então, vamos lá. A gente chamou o método Tico passando 1000 e 0. Depois, dentro desse método, o método teco vai ser chamado, passando os valores 1000 e o valor 200. Beleza. Voltando lá. Então, aqui a gente já sabe que passou o valor 1200. Separado, 1000,200. Tirando aqui. Agora vamos lá. Aqui dentro da função desse método teco aqui, ele vai fazer o seguinte. Nova fronteira superior vai receber fronteira inferior. Qual que é o valor da fronteira inferior? 200. 200 mais
fronteira superior menos fronteira inferior dividido por divisão superior. Então, a gente tem o seguinte aqui. Mais 800 mais 800 dividido por 3. Então, o resultado que a gente vai obter com isso aqui vai ser o valor de 467 aproximado aqui. O resultado dessa final disso aqui. Então, fronteira inferior é menor do que fronteira superior? Nesse caso aqui, sim. Porque fronteira inferior é 200, que ele recebeu. Fronteira superior é 1000, então ainda é menor, então ele vai entrar na condicional. Entrando na condicional, ele vai chamar o método Tico, passando nova fronteira superior. Então agora a fronteira superior tem um valor diferente. Então Tico, nova fronteira superior, vai ter um valor de 467. E o fronteira inferior continua lá com o valor de 200. Então, a gente fez o chamada ao método Tico. E o que esse método Tico aqui ele vai fazer? Vamos apagar isso aqui. Ele vai fazer uma verificação. Fronteira inferior é menor do que fronteira superior? Fronteira inferior, superior é menor do que... Fronteira inferior é menor do que fronteira superior? Sim. Então, ele de novo vai passar fronteira superior e nova fronteira inferior. No caso, a nova fronteira inferior, que era 200, agora é 400. Porque ele incrementou aqui em cima. E aqui a fronteira superior é 467. Então, a gente vai fazer uma chamada ao método teco, passando os valores 467 e o valor 400. Vamos verificar. Fronteira inferior é menor do que fronteira superior? Ainda assim, ainda é menor. Então, ele vai fazer o seguinte. Ele vai receber nova fronteira superior e fronteira inferior. De novo. Vamos lá, estamos chegando. Então, ele vai chamar o método Tico. E agora, a nova fronteira superior vai ser 423. Não vou fazer o cálculo novamente, mostrar como foi feito o cálculo novamente, porque eu não preciso. 400. Beleza. Chegando lá no... E ele vai chamando o método Tico, ele vai verificar. Fronteira inferior é menor? É menor. Então, agora, a gente tem o seguinte. Ao invés de 400, esse aqui é... Na próxima chamada, esse aqui vai ser 423. E agora esse aqui é 600. Então, a gente vai fazer uma chamada ao método aqui, teco, passando os valores 423 e 600. Se a gente olhar aqui, agora a fronteira inferior não é menor do que a fronteira superior. Então, esse código não vai entrar nessa condicional e essa recursão que a gente tinha aqui vai se encerrar. Então, ele vai retornar esse effect aqui. Então, ele se encerra aqui. Então, o que a gente pode concluir com isso aqui? Que cada um dos algoritmos, tendo como um input o valor 1000, ou seja, o número da entrada n foi igual, vamos colocar aqui, n foi igual a 1000. Isso aqui teve como
para solução desse problema aqui, a complexidade desse algoritmo aqui, se resumiu para cada algoritmo a 1, 2, 3 execuções. Ou seja, com um input de 1000, eu, com 3 execuções de cada método desse aqui, eu resolvi o meu problema. Então, isso aqui, percebam que é um problema que ele vai se dividindo a cada execução. Então, como o tamanho do problema é dividido pela metade a cada vez que ocorre uma chamada pela recursão aqui, a gente pode concluir que isso aqui é um log de n. Log de n. De forma bem simplificada aqui, se a gente fizer aqui, por exemplo, 1000 e tirar o logaritmo desse, a gente obtém aqui o resultado 3. Que de certa forma foi o que aconteceu aqui. A gente teve o input de 1000 e com 3 instruções, 3 execuções, a gente conseguiu resolver essa questão. Então, como esse é um problema que sempre vai se dividindo de acordo com o que a recursão vai acontecendo, a gente tem um problema que é resolvido através de logaritmos. Tá? Então, por exemplo, um exemplo diferente aqui para a gente praticar essa questão da complexidade de algoritmos. Se a gente tiver o seguinte código. Nesse código aqui, eu tenho um array e eu pretendo percorrer todo esse array para encontrar qual é o maior valor. Então, eu vou fazer aqui um loop for, que eu vou percorrer todos os elementos desse array até encontrar o maior valor. E para eu encontrar o maior valor, desde que eu não tenha uma lista que não esteja ordenada, eu preciso percorrer todos os valores desse array. Então, se eu tenho um n, por exemplo, igual a 5, eu vou percorrer essa lista 5. Esse código será executado 5 vezes. A gente vai ter ali 5 vezes essa verificação sendo executada. Se eu, por exemplo, tiver uma lista com 1000 elementos, um array com 1000 elementos, eu vou ter que percorrer essa lista 1000 vezes. Então, percebam que esse algoritmo cresce em ordens de n. Então, cresce de acordo com que o n cresce. Então, aqui a gente tem um algoritmo, notação O, de n. Dessa forma aqui, ó. Ou seja, de acordo com que o n cresce, a velocidade de execução vai crescer de acordo com o número de elementos que a gente tem aqui. Então, ele vai executar 1000 vezes o código se for, por exemplo, 1000. Se for 10.000, ele vai crescer 1000 vezes. Então, o problema cresce de forma linear. Tá? Agora, imagina o seguinte cenário, que eu também continuo tendo um array, uma lista, e eu quero descobrir a quantidade de vezes que um determinado elemento se repete dentro daquela lista. Então, eu vou ter que percorrer toda a lista. E além de percorrer uma lista do tamanho n, eu vou ter que percorrer uma segunda vez essa mesma quantidade de elementos de tamanho n para ver quantas vezes ela se repete. Então, eu vou pegar o primeiro elemento, por exemplo, 5, e vou percorrer a lista toda para ver quantas vezes o 5 se repete. Depois eu vou pegar o 10 e vou percorrer toda a lista para ver quantas vezes o 10 se repete. Depois o terceiro elemento. Então eu vou percorrer a lista de tamanho n vezes. Então se eu vou executar algo n vezes, eu estou executando notação O de n ao quadrado. Eu estou percorrendo a lista de tamanho n vezes. Então, a representação da complexidade de um algoritmo desses é n ao quadrado.
Então, só alguns outros exemplos para que a gente possa entender como que a gente pode calcular essa complexidade dos algoritmos.